A segunda temporada da Casa do Dragão já estreou, já temos aqui várias teorias. Vamos fazer um review aqui da primeira temporada e conversar aqui com você sobre se essa temporada vai ser boa, se vai ser ruim, se vai ser grandiosa, se não vai. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo se você ama, se você odeia, se você gosta, qual a sua opinião. Comenta aqui embaixo que a gente conversa aqui com você, a gente teoriza bastante. E deixa aí se você é da casa dos vermelhos ou dos verdes. É isso aí. Qual foi a tua expectativa antes de começar a primeira temporada? Eu entrei de cabeça assim no universo do Game of Thrones, até então não tinha assistido, né? Esperei terminar tudo pra poder assistir. Teve aquele gosto meio amargo, né? Da última temporada, que eu mesmo eu não acompanhando na época, eu acompanhei os reviews, acompanhei todo o hate em cima, né, desse final de temporada. Hate merecido. Então, porque foi eu fiquei com um gosto meio amargo pra iniciar, mas eu acabei iniciando, gostei muito das primeiras temporadas, e eu iniciei ali alguns meses antes do início da primeira temporada da Casa do Dragão, então eu já cheguei com uma boa bagagem na série, e ela me conquistou muito. Chegou aquecido, né, porque eu já tinha assistido Game of Thrones. Tinha acabado de assistir, já, assim, de cara, já fui muito conquistado pela Casa do Dragão, tanto pela ambientação, que lembra muito as primeiras temporadas do Game of Thrones, que foi o auge da série, e também os personagens muito cativantes, inclusive o próprio Daemon, né, que é o ator, ele tinha acabado de passar aquela situação no filme do Morbius, e quando ele volta, ele praticamente faz um retorno, né, por assim dizer, consegue limpar a imagem dele que tinha sido sujada no Morbius. Então a primeira temporada pra mim foi muito boa do início ao fim, eu acho que não teve aquela barriga no meio da temporada, não teve aquela questão de você começar lento e só depois ela ir te instigando a assistir, como é o Game of Thrones. Uma grande maioria fala que desistiu na primeira temporada porque achou muito lenta. No primeiro episódio em si. Isso, né? Porque assim, eu fui muito persistente, porque a série pegou de primeiro, no final da primeira temporada, e depois que ela me pegou assim, que eu não vivi mais, que eu só vivi pra Game of Thrones, foi depois do Casamento Vermelho. Ali foi o momento em que a série me pegou, que eu falei, pronto, agora eu vou desligar meu celular, desligar do mundo e vou viver pra Game of Thrones. Exatamente, você vive aquele episódio ali, cara. Eu acho que, tipo assim, eles já sacaram quais as principais críticas que Game of Thrones teve. Foi isso? Foi a demora? Pois pronto, a gente vai fazer uma primeira temporada mais concisa. Todo episódio acontece alguma coisa. Eu também amo o Matt Smith, eu amo ele desde Doctor Who. Depois eu vi ele em The Crown, que ele fez o Príncipe Philip. Tem todo aquele plot também que eu gostei bastante, apesar de ser o plot dele com a sobrinha dele e tal. Ali é tenso, viu? Amei ter muito mais dragões. Quer dragão? Pois tá aí dragão. Todo mundo tem um dragão. Fazer jus ao nome da série. Não vi o tempo passar assistindo o episódio. Bom, primeiro vamos destacar a atuação do Rey Viserys, né? Que é o... Esqueci o nome dele agora, a edição. Cara, foi incrível, mostrando cada vez mais a decadência do corpo dele. Além de ser uma coisa gradual, tem aquela cena grandiosa, né, que ele se levanta, ele ali já moribundo, ele se levanta e mostra que mesmo ele estando naquela situação, ele não tá morto, ele ainda tá ali, ele vai mostrar o poder dele até o último sopro de vida. Cara, aquela cena foi tão foda que eu assistindo em casa sozinho, eu bati palma, como se eu estivesse lá acompanhando ele se levantar, de tão absurdo que é, cara. Quando você imerge, você realmente acompanha a decomposição dele de uma maneira como se você estivesse vendo ali pessoalmente. Tu assistiu semanalmente ou tu assistiu de uma vez? Não, eu assisti semanalmente. Então é uma boa experiência, porque eu sempre falo assim... sentir aquele ardor, né, de cada episódio você ficar na expectativa. Porque você assistir uma coisa em maratona, você meio que não... Já falei aqui em outros vídeos, você assistir uma coisa em maratona, você não absorve muito. Tipo, você já tá assistindo o próximo episódio. Mas agora, você assistir um episódio, esperar uma semana pra assistir o próximo, você passa uma semana pensando naquele episódio, raciocinando sobre ele, teorizando sobre ele. E foi até o que eu fiz com o Game of Thrones, né? Como o Game of Thrones eu fui assistindo no streaming, já tinha saído todas as temporadas. Quando eu assisti o primeiro, que eu vi o gancho no finalzinho do episódio, eu quis me proporcionar essa experiência. Então eu parei ali, aí eu fui dormir, né? Acordei pela manhã, fiz mais algumas coisas. Aí depois é que eu fui assistir o segundo episódio pra eu ficar naquela ansiedade, né? Teorizando eu mesmo sobre aquilo. Apesar de que eu não tivesse muita gente com quem conversar, porque o pessoal tinha assistido tudo, né? Eu não queria levar spoiler. Eu fiquei teorizando comigo mesmo, né? O que ia acontecer. Quando eu assisti o segundo episódio, né? Já foi me conquistando aos poucos. É muito bom você poder assistir os episódios semanais. Pra mim é uma das melhores coisas que os streams estão fazendo. Eu agora evitei ler a história da Casa do Dragão, que já tem livros e tal, tem um conto e tudo. Porque eu quero muito ter surpresas. Mas eu já sei mais ou menos como é que vai ser, e assim, mas disseram, Vinícius, ó, o cara já falou que vai ser muita coisa diferente, vai ter muita coisa diferente. Porém, os finais dos personagens vão ser os mesmos e tal. Tu achou uma história que, tipo assim, pede desculpas pela velocidade que Game of Thrones teve, que foi lenta, que fala assim, olha, a gente tá mostrando uma coisa nova. Apesar de você já saber onde tudo isso vai dar, ainda é algo interessante de assistir. Tu acha que é, mesmo você sabendo... Cara, eu imagino, porque a gente pegar a história do Game of Thrones ali, nos bastidores, né, o criador, o George Martin, ele saiu ali por volta da 5ª, 6ª temporada, e os showrunners, eles acabaram perdendo a mão. Que a série... Né, foi ali que eles perderam a mão em
desandou. E agora ele retornou pra Casa do Dragão, né? E os showrunners agora são pessoas comprometidas com a história dos livros. Então eu acho que realmente esse retorno do criador dos livros e essas pessoas mais dedicadas, eu acho que realmente é como se fosse um pedido de desculpas mesmo pelo que aconteceu na temporada final do Game of Thrones. Imagino que eles quiseram meio que realmente se redimir com o público, né? Com o público e até mesmo com os fãs mais ferrenhos, né? Que são fãs assim, que tem uma coisinha errada, eles já tiver uma letra, se tiver um objeto fora do lugar ali na imagem da série, eles já estão criticando. Eu gostei muito da primeira Rhaenyra, eu gostei muito dela, tanto que ela que vai fazer a próxima Supergirl, né? Cara, ela me conquistou demais aquela atriz, sensacional. Cara. A segunda também gostei muito, porque ela trouxe, primeiramente, uma doçura, porque ela já era mãe, então ela sempre quis a paz. Eu não entendi, assim, como todo mundo, caraca, vamos torcer, vamos babar o ovo da Alicent e do filho dela. Ela é, de fato, o rei só ele e ela dentro de um quarto, ele realmente mudou de ideia. Eu não entendi, porque assim, cara, moribundo, ele foi lá, a rainha vai ser a Rhaenyra, que é minha filha, e é isso. E depois, por causa de um breve momento, onde ela entendeu errado, aliás, ela entendeu o que ela quis entender, né? Ela que interpretou ali, com interpretou certeza. o que ela quis interpretar. O começo dessa briga, ele é muito pequeno e perto de tudo que tá se tornando, né? É incrível como uma pequena uma faíscazinha se torna um incêndio, né, cara? Vamos falar sobre aquela cena também que teve muito legal também do dragão saindo, da rainha que não foi, quando ela saiu. É louco, cara, ela aquela teve cena sensacional. A chance de acabar com a guerra ali não acabou. Cara, ali foi uma cena muito boa, porque mostrou a maturidade da personagem. Ela tinha o fogo em mãos, ela tinha a faca e o queijo na mão, mas ela sabia que o momento não era aquele, ela sabia que a situação não ia favorecer ela, então ela esperou. Ela apenas mostrou o poder que ela tinha, ela mostrou que ela não era apenas uma mulher, ela não era apenas uma esposa, ela era também uma dominadora de dragões. E outra, isso pra mim foi muito bom. Naquele momento ali existia sim uma chance de paz, porque ainda não tinha acontecido o que aconteceu no último episódio. Acredito que agora, com essa fatalidade que um dos filhos da Rhaenyra foi assassinado, né? Caiu do dragão lá. Foi outra cena maravilhosa, aquela luta dos dragões. Cara, esse final, de dragões o Aemond matando o Lucerys é absurdo, porque já tem ali a questão da Vhagar, né? Que é uma dragão já idosa. É o crânio dela que aparece no Game of Thrones? É, da Vhagar. E ela é muito, muito massa, porque eles colocaram essa questão de não ser só um dragão, como se fosse uma moto, um carro, uma coisa. Não, é um animal, né? Um animal se descontrola. Então, aquela fatalidade, a gente entende que não foi proposital do Aemond, a gente vê que foi um descontrole do dragão, porque era um dragão já idosa, um dragão que necessitava de um montador já experiente, e ele ainda era um pivete, por assim dizer. Com certeza. Né? Então, é uma fatalidade que o coitado não tem culpa, mas ele acabou gerando ali a guerra entre os Hightower e os Targaryen. Isso que termina numa cena muito massa, que é aquela mudança de feição, assim, da Rhaenyra, né? Demais. Fora a expressão também de medo do Aemond, a gente se sente na pele dele, porque o coitado é branco, ele fica quase pálido, né? De tão assustado que ele fica. Primeiro porque é uma coisa que ele não queria, segundo porque é uma fatalidade. Ele tem sangue nas mãos a partir de então, né? Ele nunca mais vai ser visto da maneira como ele era, tanto pela Rhaenyra quanto pelos outros, né? Que vão saber da fatalidade. E falando da segunda temporada, o que a gente pode esperar, assim? Porque eu acredito que agora a guerra vai se intensificar, vão ter tiros de ambos os lados, porque até agora a Rhaenyra tava em modo defesa, né? Ela tava acreditando sempre que existia uma chance de diálogo e tal, uma chance de conversar, resolver tudo isso. Da Alicent entender que a vontade do Viserys era que a Rhaenyra fosse a rainha, e que ela nem ligava tanto pra esse lugar, que era mais em respeito a ele. E depois da morte dele, aí que ela teve essa noção ainda. É que ela quis, né? Por conta dessa praticamente teimosia da Alicent. Porque a gente sempre teve a noção de que a Rhaenyra nunca teve anseio pelo poder, né? A primeira temporada mostrou pra gente isso. Ela nunca teve a obsessão pelo poder como muitos outros tiveram, inclusive a Alicent teve, por se aproximar do rei, por ser jogada pra cima do rei pelo próprio pai. Eu acredito que agora, por questão de justiça, por questão do filho dela, né? E de mais perdas, né, que vão acontecer. Os próprios roteiristas já disseram que vamos ter mais perdas aí. Agora a guerra vai ser mais pareia. Enquanto um tá com raiva e o outro tá querendo paz, pra mim não é igual. Agora vai ser uma coisa mais agora tipo assim. Vai ser mais atacou, equilibrado. Agora eu vou te atacar também. E é aquela, né? A gente já viu várias teorias, né? Dos produtores, showrunners deixaram escapar que vai ter mais dragões, né? E eu espero, assim, que se na primeira temporada a parte de efeitos visuais já era, assim, sublime, com certeza agora com a evolução, né? Deve estar melhor ainda. É uma coisa que a gente vai saber também é que vai aparecer o Winterfell, né? Se eu não me engano, vai ter... Que, inclusive, no final do último episódio, a gente tem um deslumbre lá de Winterfell que aparece. Então, nós vamos ter, talvez apareçam uns Starks, né? Quem sabe? Que a gente vai ter uma expansão muito boa do universo de Game of Thrones, pré-Game of Thrones, né? Porque a gente vê muitos acontecimentos que ocorrem na Casa do Dragão, eles são mencionados em Game of Thrones. Tanto que eu achei muito
muito interessante que é falado da Rhaenyra em Game of Thrones, por volta, se não me engano, da 5ª temporada. E aí, quando eu venho na Casa do Dragão, a Rhaenyra é uma das personagens lá. Já dá aquela conexão. É muito massa quando você vê essa conexão entre as séries. E aí, com certeza, vai ter essa expansão de coisas mencionadas do Game of Thrones. Aí a gente vai ver essas coisas acontecendo, né? Esses mitos, essas lendas, esses dragões mitológicos que eram mencionados, né? Até mesmo os dragões que apareciam nas suas formas petrificadas, ou então os seus esqueletos, eles vão aparecer ainda vivos, né? Então, pra mim, isso vai ser sensacional. Essa segunda temporada novos personagens vão aparecer. Novos personagens, né? Essa questão da atriz da Rhaenyra adulta, eu também gostei muito, porque ela soube fazer essa intercalação entre a fase jovem e a fase adulta, onde na fase jovem ela é aquela pessoa bem ácida, né? Muito, muito inquieta, mas quando ela vira adulta, ela vira mãe, ela mantém aquele jeito dela um pouco mais fechado, porém, ela começa a ficar um pouco mais doce, né? Porque ela já é mãe. Já é mãe. Inclusive mãe de uma moça também, então já ela começa a ficar um pouco mais sensível. Justamente pelo fato dela ser mãe, que agora, acredito que ela vai ser o sangue nos olhos. Quando ela recebe a notícia ali que o filho dela foi morto, Maria, ela desaba. E olha lá se eles conseguiriam encontrar o corpo, né? Porque foi numa queda, assim, descomunal. Assistindo os vídeos, né? Da época que eu assistia, tipo, saiu o episódio, eu já ia assistir as críticas e tal, de gente que já leu livros dos livros. Nos livros eles não foram, a criança nunca foi encontrada. Agora imagina a dor, cara. Você já perde a criança, que era ela adorava muito, e você não poder nem se despedir, né? Principalmente pra eles que nesse universo mais medieval, eles prezavam muito pela despedida, né? Do corpo físico. E eles não poderem ter esse contato vai ser uma coisa que vai desencadear mais raiva nela ainda. Bom, já saiu um episódio aí da segunda temporada da Casa do Dragão. A gente tá muito ansioso pelo que está por vir. E você aí, conta nos comentários se você tá ansioso tanto quanto a gente, se você gostou desse primeiro episódio, se gostou da primeira temporada. Teoriza aqui com a gente nos comentários que a gente teoriza junto com você. Até o próximo vídeo e valeu! Valeu!